Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Declare isso mais uma vez, mais uma vez. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para declarar a nossa total dependência de Ti. Nós somos 100% dependentes de Ti. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Meu Deus, obrigado pela palavra que será ministrada hoje aos nossos corações. Meu Deus, que não seja simplesmente aquilo que nós estamos querendo ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Sua é a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Graça e paz, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Que honra poder estar aqui hoje junto com vocês. Nós estávamos lá no Avanço e vivemos um grande milagre ali da parte de Deus. Várias pessoas tomando a decisão por Cristo. E como eu fico feliz em poder ter conhecido o ministério de vocês. Como eu fico feliz em poder estar aqui. Ontem nós estivemos ministrando lá na cruzada evangelística que aconteceu. E nós vimos ali naquela cidade uma grande fome por Deus. Uma grande fome por Deus. As pessoas sedentas por Jesus. E muitas dessas pessoas entregaram a vida para Jesus. Para quem não me conhece, muito prazer. Sou o Lucas Teodoro. Vim lá de Goiânia, Goiás. Tem algum goiano aqui? Ali, tem uma goiana ali. Vim lá de Goiânia, Goiás. É a minha primeira vez aqui em Campina Grande. É a primeira vez aqui. Faço parte da Assembleia de Deus Ministério Fama em Goiânia. Trago um abraço do meu pastor também, pastor Abinaí. Quero glorificar a Deus aqui pela vida do apóstolo Guto, da Suelen, que hoje estão em linha de frente desse ministério maravilhoso. Pela vida dos pastores locais aqui, pastor Tiago, Juliana. Glória a Jesus pela vida de vocês. Se teve algo que eu pude perceber nesses dias aqui, junto com os jovens aqui do Verbo da Vida, João, Isaac, amo vocês, glória a Jesus pela vida de vocês, é a excelência do ministério de vocês. Glória a Deus, vocês são excelentes em tudo que vocês fazem, e como eu estou feliz de poder conhecê-los de perto. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Hoje nós temos a alegria de atuar no meio estudantil e acadêmico do Brasil. Nós lideramos uma organização missionária que é o Aviva, e nós estamos atuando em escolas, em universidades, já em mais de 20 estados do Brasil. Nós estamos vendo grandes milagres acontecendo nos campos universitários. E assim nós tivemos a oportunidade de nos conectar com o Ministério de Jovens aqui do Verbo da Vida, e eu tenho certeza que juntos nós vamos ganhar muitos campos para Jesus, nós vamos ganhar muitas escolas para Jesus. Eu creio no meio estudantil, no meio acadêmico do Brasil pegando fogo, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, repetindo para você. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Quantos abriram, diga amém. Olha o que a palavra diz. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor,
Não se importa que a minha irmã me deixe servir só. Fale a ela que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só era necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu fico empolgado quando eu leio isso aqui. Olha, Jesus aqui, ele está chegando na casa de uma família que é próxima dele. Jesus, ele está chegando na casa de amigos, de pessoas próximas a ele. Marta e Maria são aquelas que são irmãs de Lázaro, aquele que morreu e Jesus ressuscitou. E sabe, a verdade é que eu me coloco no lugar da Marta. Imagina Jesus chegando lá na sua casa. Uau! Imagina Jesus entrando pela sua porta. Meu Deus, imagina você preparando a mesa para receber Jesus. Imagina você preparando um café da tarde para receber Jesus. De repente Jesus chega lá na sua casa. Eu fico me colocando no lugar da Marta. A Marta, ela estava empolgada com o que estava acontecendo. Ela estava maravilhada com o que estava acontecendo. Jesus está chegando na casa dela. E imagina, é Jesus. A verdade é que todo mundo quer andar junto com Jesus. Por onde Jesus vai, Jesus ele arrasta muita gente com ele. Então eu imagino que aquela casa estava cheia de gente. A Marta, ela corre para cá, ela corre para lá. Ela faz uma coisa, ela faz outra coisa. Ela prepara algo aqui para comer, ela lava o que está sujo. Aí de repente ela está tão ocupada, que ela perde Jesus de vista. Olha só, a intenção dela era boa. Ela tinha uma intenção agradável, mas no meio da intenção boa, ela perdeu Jesus de vista. Às vezes nós somos desse jeito. No meio da nossa intenção boa, nós perdemos Jesus de vista. Já a Maria, de acordo com a Marta, a Maria ela é a preguiçosa da situação. Sabe por quê? Porque a Maria ela simplesmente estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo de forma atenta o que ele dizia. Eu imagino a Maria sentada aos pés de Jesus, com os olhos brilhando, dizendo: fala mais, Senhor, fala mais, porque eu necessito de te ouvir. Fala mais, Senhor, e o que o Senhor falar eu vou obedecer. Eu imagino a Maria tão imersa que é como se ela não ouvisse mais as vozes do raso. Mas de acordo com a Marta, a Maria ela é a preguiçosa da situação. E a Marta ela fica chateada. De acordo com Jesus, a Marta ela está ansiosa e afadigada. É justamente desse jeito que nós ficamos quando perdemos os nossos olhos de Jesus. Você fica ansioso, você fica afadigado. E aí tem uma terceira situação. Quando nós ficamos desse jeito, nós queremos dar ordem em Deus. Geralmente é assim que funciona. Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos afadigados, nós queremos que Deus faça totalmente do nosso jeito. A Marta, ela tem a coragem de chegar em Jesus e dizer: Jesus. É como se ela dissesse: olha essa minha irmã preguiçosa aí, Jesus. Ela não faz nada, e além de não fazer nada, deixou tudo para cima de mim, Jesus. Fala para ela fazer alguma coisa. A Marta, ela quer dar ordem em Jesus. Sabe por quê? Porque ela perdeu ele de vista. Não existe nada pior do que a gente estar no mesmo ambiente onde ele está. Da gente vir para um lugar como esse, e a presença de Deus está aqui nesse lugar, mas a nossa mente está tão imersa em outros lugares, e nós o perdemos de vista. Sabe o que Jesus ele diz? Ei, é tempo de queimar todos os outros amores, e voltar os seus olhos de verdade para mim. Sabe o que Jesus ele diz? Ei, é tempo de tirar os olhos do resto, e voltar os olhos de verdade para mim. Em um nível tão intenso que sabe o que vai acontecer? Você vai estar tão imerso na presença de Deus, que as vozes do raso já não farão mais sentido. Você vai estar tão imerso na presença de Deus, que você será direcionado pela voz dEle, não pelas vozes da sua cabeça.
Ele está te chamando para perto hoje, dizendo: ei, deixe o resto de lado. Os meus pés são o que importa. Isso não será tirado de você. Sabe, às vezes a nossa intenção é boa, igual a intenção da Marta era boa. Ela queria servir da melhor forma, ela queria agradar Jesus da melhor forma, mas no meio do serviço ela se perdeu. Às vezes nós somos desse jeito. Sabe, as nossas intenções são boas, as nossas intenções podem ser agradáveis, mas às vezes no meio da nossa intenção boa, nós perdemos Jesus de vista, porque estamos atolados em nossas distrações. Lucas, então como que eu me livro das distrações? Voltando os olhos para Jesus e se arrependendo daquele momento que você perdeu Ele de vista, se arrependendo daquele momento em que os seus sonhos pessoais falaram mais alto, em que as suas ganâncias pessoais falaram mais alto. Ei, esse é o tempo de se arrepender e dizer: Jesus, eu quero os seus pés, porque hoje eu entendo que o Senhor é suficiente. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes nós não estamos assentados aos pés de Jesus, nós estamos distraídos com muitas outras coisas, e aí isso gera em nós um vazio interior. E quando isso acontece, nós vamos procurando várias outras coisas para tampar um buraco interno em nós. Aí você vai procurando distrações, aí você tenta preencher isso com dinheiro, aí você tenta preencher isso com trabalho, aí você tenta preencher isso com pessoas, aí você tenta preencher isso com atividades, aí você vai tentando preencher. Jesus está dizendo: ei, simplesmente volte os seus olhos para mim e venha me seguir. Sabe, esses dias eu estava num avião, indo pregar em uma igreja lá no sul do Brasil. E eu lembro que quando eu entrei naquele avião, era de madrugada. Então eu estava com muito sono naquele dia. Aleluia. Eu estava com muito sono naquele dia. E eu lembro que quando eu sentei ali naquele avião, eu pensei: pronto, eu vou dormir essa viagem inteira. Aleluia. Só que aí de repente, quando eu sentei, tinha um senhor de idade sentado aqui assim do meu lado. E aí eu sentei lá do lado dele, me escorei assim na cadeira. As pessoas estavam entrando no avião. Sabe quando o Espírito Santo fala assim no nosso interior, que vem simplesmente aquele sentimento assim, pá. De repente veio assim no meu interior: eu quero essa alma, eu quero essa alma. Ele está distante da minha presença, fala de mim para ele. Aí eu pensei: Lucas, você está ficando doido. Lucas, você precisa dormir, Lucas. Vai descansar, Lucas. Só que de repente aquela voz interna em mim: eu quero essa alma, eu quero essa alma, eu quero essa alma. Aí eu pensei: pronto, Deus, o Senhor está falando. Aí eu pensei na minha estratégia. Eu pensei: eu vou ganhar esse cara para Jesus em 10 minutos. Aí eu aproveito o resto da viagem para descansar. Aí eu fui poucas ideias com ele. Eu olhei para ele assim, eu disse: oi. Ele virou para mim, ele disse: oi. Eu olhei para ele e eu disse assim: eu sei que talvez você vai me achar muito esquisito, mas eu preciso te falar o que Deus está mandando eu falar. Eu não te conheço, eu não sei da sua história, eu não sei do seu passado, eu não sei nada sobre a sua vida, eu não sei nem o seu nome. Qual é seu nome? Eu perguntei o nome dele. Eu falei assim para ele: lá naquela cruz, Jesus entregou a vida por amor a você. A condenação dos seus pecados, Cristo tomou sobre ele. Ele suou sangue por amor a você. Aí eu comecei a explicar todo o plano de salvação para ele, o que Cristo fez por ele lá naquela cruz. Aí nessa hora, quando eu comecei a falar de Jesus para ele, a lágrima começou a escorrer no rosto dele. Ele começou a chorar no meio do avião. A galera entrando, a aeromoça chegou: tá tudo bem? O que está acontecendo? Eu: tá tudo ótimo. Ele entregou a vida para Jesus lá no avião. Aí o avião decolou. Aí a gente estava nas nuvens,
vendo o sol nascer. Ele virou para mim e ele disse assim: Lucas, eu tenho certeza de uma coisa. Eu disse assim para ele: qual certeza você tem? Ele virou para mim e ele disse: Lucas, se esse avião cair agora. Eu falei: calma, espera, vai com calma. Calma, respira. Ele virou para mim e ele disse assim: Lucas, se esse avião cair agora, eu tenho uma certeza: eu desperdicei toda a minha vida. Eu disse assim para ele: conta mais. Ele disse: Lucas, eu tenho muito dinheiro. Lucas, eu tenho muitas conquistas. Eu vou, para onde eu quero, na hora que eu quero. Mas Lucas, eu conquistei os meus maiores sonhos, os meus maiores objetivos, mas nada disso preencheu aquele vazio interior que havia em mim. Mas Lucas, essa palavra nessa madrugada me tocou de uma forma, eu nunca senti isso na minha vida. O sentimento que eu tenho, Lucas, é que eu desperdicei a minha vida. Por que eu não entreguei para Ele antes? Deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, não desperdice a sua vida se distraindo com aquilo que é passageiro. Pelo amor de Deus, não desperdice a sua vida levantando outros amores, outros altares. Ei, Cristo é suficiente. Aquela cruz já é suficiente. O que aconteceu lá naquela cruz já é suficiente. Ele é a nossa boa notícia. Ele é a nossa resposta. E nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos dele. Mas é muito fácil a gente se apaixonar por outras coisas. É muito fácil a gente se apaixonar por outros altares e levantar outros altares em nossas vidas. Aí de repente tem outras vozes que falam mais alto em nossas vidas. O convite de Jesus para todos nós aqui hoje é: ei, silencie as outras vozes e ouça somente a minha. Deixe de lado as outras paixões e aprenda a me amar. Só que isso é desafiador. Sabe por quê? Entende isso. É muito desconfortável se assentar aos pés de Jesus. É muito desconfortável. Sabe por quê? Porque talvez tem gente que não vai te entender. Vamos começar por aí. Talvez algumas pessoas vão chegar em você e vai dizer: você está empolgado demais. O que está acontecendo com você? Você se perdeu? O que aconteceu com você? Você está chato. Agora você só quer saber de igreja, só quer saber desses negócios de crente. O que aconteceu com você? Ei, é desconfortável estar assentado aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus ele disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Diariamente tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é uma negação diária de si mesmo. A partir de agora, todos os dias você vai acordar e vai dizer: Senhor, eu acordo hoje não mais para viver os meus planos, mas agora para viver os seus acima dos meus. Senhor, eu acordo hoje não mais para viver a minha vontade, mas agora para viver a sua acima da minha. Isso é desconfortável. Sabe por quê? Porque a nossa carnalidade, nós ansiamos por um lugar que se chama zona de conforto. Nós queremos esse lugar. O nosso coração pulsa por esse lugar. Você quer ter um chão, você quer estar confortável. Mas o convite de Jesus é justamente o oposto. Ele está te chamando para um estilo de vida desconfortável. Não é confortável segui-lo. Mas sabe, eu posso dizer para vocês, esse foi o melhor desconforto que eu escolhi na minha vida. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir para você. Esse foi o melhor desconforto que eu escolhi na minha vida. Sabe, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo muitos milagres. Eu estava até conversando isso com o Isaac hoje, lá no restaurante. Sabe, hoje nós estamos vivendo grandes milagres dentro das universidades. Deus tem feito coisas maravilhosas.
Há 2 meses atrás, nós estávamos ali com mais de 3 mil jovens dentro de um campus universitário, em um culto universitário. Na UFMG, mais de 1.200 alcançados. Na UERJ, mais de 1.800. Deus está incendiando os campos universitários do Brasil. Milhares de alunos entregando a vida para Jesus. E sabe, tudo isso que está acontecendo é muito maravilhoso, é muito bom. Uau, Deus, o Senhor está salvando, o Senhor está curando. E como é bom poder fazer parte de tudo isso. A gente vai ontem, né, lá na cruzada evangelística, a gente vê tantas pessoas entregando a vida para Jesus. É muito bom. Mas sabe qual tem sido a minha oração nesses últimos dias? Eu tenho dito: Senhor, é muito bom o que está acontecendo, mas eu não quero perder o brilho dos olhos do início. Jesus, é maravilhoso o que o Senhor está fazendo, e eu reconheço que é seu, mas eu não quero perder os olhos daquele menino apaixonado, que entrava no quarto e o Senhor era tudo que importava. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente se acostuma, às vezes a gente entra numa rotina e nós perdemos Jesus de vista. Às vezes nós entramos naquele lugar onde a gente entra no automático e só faz, e nós perdemos Jesus de vista. Aí Ele nos chama hoje para um lugar de arrependimento. É tempo de dizer: Senhor, eu não quero mais te perder de vista. Eu não quero mais me distrair com aquilo que é passageiro. Eu não quero mais me perder com aquilo que é terreno. Sabe o que Jesus está dizendo hoje? Volte os seus olhos de verdade para mim. Às vezes nós corremos atrás de tantas outras coisas, mas a verdade é que o maior milagre de todos já aconteceu lá naquela cruz. A maior provisão de todas já aconteceu lá naquela cruz. E nós não precisamos de mais nada. Eu creio que Deus, nesse tempo, está gerando aqui no Brasil um avivamento sustentável. Lucas, como assim? É uma igreja que não sai dos pés de Jesus, que não se perde com aquilo que é passageiro, que não se perde com aquilo que é muito bom. Quantos aqui já ouviram falar daquele grande avivamento que aconteceu lá no país de Gales? Levanta a mão. Muitos aqui já ouviram falar. Para quem nunca ouviu falar, olha só, você vai entender por que eu estou falando sobre isso. No ano de 1904, se despertou lá em Gales, que é um pequeno país que fica do lado da Inglaterra, lá no Reino Unido, o que a história hoje conhece como o grande avivamento de Gales. Jovens começaram a orar por um avivamento no país deles. Então um jovem chamado Evan Roberts começou a liderar reuniões de oração. Ele começou com outros 19 jovens ali na igreja dele, e a oração deles era: Senhor, avive Gales. Senhor, traga um avivamento sobre Gales. Eles começaram a orar. Evan Roberts, desde criança ele orava por isso. Só que agora ele teve uma ideia extraordinária. Ele reuniu com 19 jovens da igreja dele para orar por isso. Então começou ali no ano de 1904, aquele grande romper de Deus. Aquelas reuniões de oração foram crescendo, e de repente se tornavam cultos ininterruptos. Não era um pregador famoso, não era um cantor famoso, não. Era simplesmente a glória de Deus tomando todas as igrejas daquele país. Imagina cultos como esse acontecendo 24 horas por dia, sem parar. Por quanto tempo, Lucas? 6 meses. Lucas, o que aconteceu lá? De repente o Espírito Santo veio. A igreja decidiu se assentar aos pés de Jesus, e Ele veio. De repente os índices de criminalidade caíram. Em dias de jogos os estádios ficavam vazios e as igrejas lotadas. O Espírito Santo tomou Gales. Algo incrível aconteceu ali.
E de Gales começaram a ser enviados missionários para o mundo inteiro, para as nações. Pregadores, pastores do mundo inteiro iam para lá para tentar entender o que estava acontecendo, e não sabiam explicar o que era que estava acontecendo. Sabe, eu tive a oportunidade de ir lá em Gales ano passado. Eu tive a oportunidade de ir em uma igreja lá que se chama City Church, Igreja da Cidade. Essa igreja nasceu na época desse avivamento, fruto de uma cruzada evangelística que acontecia na época desse avivamento. E eu tive a oportunidade de ministrar lá naquela igreja, de pregar o evangelho lá naquela igreja. Imagina, eu sou brasileiro, eu cheguei lá muito empolgado. Eu disse, gente, eu estou aqui em Gales, lá no Brasil. Eu apontava para o Brasil, lá no Brasil. Eu escuto histórias desde quando eu era criança daquilo que aconteceu aqui. Aqui Deus levantou Evan Roberts. Aqueles cultos aconteciam de forma ininterrupta. A glória de Deus tomou esse país. E lá no Brasil, eu apontava para o Brasil, lá no Brasil, nós vivemos frutos daquilo que um dia começou aqui. E a galera ficava assim me olhando, com cara assustada. Esse menino está muito empolgado. Aí eu lembro que no final do culto o pastor chegou em mim. Ele disse assim, Lucas, você está muito empolgado, né? Eu disse, tô. Aleluia. Ele falou assim, então amanhã eu vou te levar lá onde tudo começou. Eu tentei fingir costume, né? Respirei. Eu disse, bora. Cheguei lá, no outro dia, era uma capela pequenininha, de pedra. Aquele pastor entrou com a gente lá dentro, uma senhorinha que estava cuidando das coisas entrou com a gente. E a partir daí aquilo começou a me tocar de uma forma muito intensa. Aí de repente meu semblante mudou. Porque de repente naquela capela onde tudo começou, na frente, nas laterais e atrás, se tornou um cemitério. Ela não queria deixar a gente entrar lá dentro. Ela disse, não, é porque lá dentro está tudo empoeirado. Eu disse, oi, como assim? Aí eu insisti muito com ela, eu disse, por favor, eu vim de longe, deixa eu entrar. Ela, não, é porque está muito empoeirado, não sei o que. Eu, não tem problema, eu vim da roça, deixa eu entrar. A gente entrou. Ela dizia, olha, foi aqui nesse banco de madeira que aqueles 19 jovens se uniram para orar. E a partir daqui se despertou aquele avivamento que tomou todo o país. E aquele banco estava todo empoeirado. Aí tinha um púlpito de madeira. Ela disse, olha, foi nesse púlpito, a partir desse púlpito de madeira, que começaram os primeiros cultos do avivamento de Gales. E aquele púlpito todo empoeirado também. Eu comecei a entrar em crise, pensando, como assim? Por quê? Aí lá tinham bandeiras de várias nações e fotos do que estava acontecendo, fruto do que um dia começou ali. E várias fotos do Brasil, das nossas igrejas do Brasil. Eu lembro que depois disso eu cheguei lá no hotel em crise, eu pensando, Deus, mas como assim? Aquele lugar onde um grande avivamento se despertou, se tornou poeira, qual que é a lógica disso? Naquele dia o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Uma geração se assentou aos pés de Jesus, a outra só ouviu falar. Uma geração teve responsabilidade, a outra só colheu os frutos. Entende uma coisa? Nós hoje estamos colhendo frutos daquilo que aqueles que vieram antes de nós plantaram. Mas será que nós estamos sendo responsáveis no nosso tempo, na nossa geração? Será que nós estamos realmente assentados aos pés de Jesus? Ou será que nós estamos perdendo Ele de vista, distraídos com outros lugares? Ei, pelo amor de Deus, sabe no que eu creio? E você vai se alegrar junto comigo. Eu creio que o que Deus está gerando nesse tempo aqui no Brasil não é um avivamento que vai virar poeira. Pelo amor de Deus, o que Deus está fazendo nesse tempo não é o que vai virar poeira. Eu creio que Deus está gerando nesse tempo um avivamento sustentável.
Ei, é tempo de se posicionar nos pés de Jesus. É tempo de se arrepender e dizer: Senhor, eu te entrego toda a minha história, eu te entrego toda a minha vida. Eu já não quero mais me distrair com o resto. Os meus olhos eu entrego a Ti, o meu estilo de vida eu entrego a Ti, os meus sonhos eu entrego a Ti. Eu quero sonhar os Seus sonhos, Deus. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Pelo amor de Deus, não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Pelo amor de Deus, não queira um dia chegar lá no final de tudo frustrado, olhando para trás e percebendo que você desperdiçou os seus dias. É tempo de dizer: Senhor, eu te entrego toda a minha vida, toda a minha história. Deixa eu te dizer uma coisa: o maior milagre na sua vida já aconteceu, e Cristo é suficiente. O maior milagre na sua vida já aconteceu há 2000 anos atrás, lá naquela cruz. Sabe, irmãos, em 2020 eu descobri que eu estava com câncer, e eu passei por todo um processo de quimioterapia. Perdi meu cabelo, foi muito difícil, senti muita dor, ficava lá naquele hospital internado, tomando quimioterapia, e a minha oração era: Senhor, faça um milagre na minha vida, faça um milagre na minha vida, Senhor. Aí eu via milagres acontecendo ao meu redor, e parece que na minha vida nada acontecia, e eu dizia: Senhor, faça um milagre na minha vida. E eu ficava lá o dia todo, tomando quimioterapia. Teve um dia que Deus fez um milagre na minha vida. Outubro de 2020, eu fui fazer novos exames, e eu descobri que eu já não tinha mais nada de câncer. Nenhuma célula maligna, nenhuma enfermidade, nada. Fui totalmente curado daquela doença. E foi muito bom. Aquele sentimento de poder voltar para casa, de ver o cabelo crescer. Foi muito bom aquele sentimento de ver a vida voltando ao normal. Foi um milagre que Deus fez. Mas sabe o que eu costumo dizer? Esse não foi o maior milagre que aconteceu na minha vida. Lucas, mas como assim, Lucas? Lucas, Deus te curou de uma enfermidade. Foi, e foi muito bom, e eu sou grato a Ele todos os dias. Mas não foi o maior milagre. Lucas, então qual foi? O maior milagre é alguém que não merece tendo a oportunidade de se assentar aos pés de Jesus. Eu vou repetir para você: o maior milagre que aconteceu na minha vida é alguém que não merece tendo a oportunidade de se assentar aos pés de Jesus. O maior milagre que aconteceu na minha vida aconteceu lá naquela cruz. Sabe por quê? Porque o meu problema Jesus pegou para Ele, a minha condenação Ele pegou para Ele, a dor que era minha Ele pegou para Ele, as minhas feridas Ele pegou para Ele, a condenação do meu pecado Ele pegou para Ele, a vida dele Ele entregou para mim. Quem merecia aquela condenação era eu. Quem merecia aquela cruz era eu. Nós que merecíamos aquela condenação, nós que merecíamos aquela cruz. Mas sabe o que Ele fez? Pegou a nossa condenação para Ele. Imagina como que foi isso. Aqueles homens amarraram Jesus, Ele sendo o próprio Deus, aquele que nunca pecou, aquele que nunca falhou. Ele não simplesmente tem a palavra, Ele é a própria palavra. Ele é o verbo. O próprio Deus, Ele veio. Aqueles homens jogaram Ele no chão, cuspiram nele. Imagina, o autor da criação, aquele que te conhece pelo nome, sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele se condicionou a uma condição de humilhação. Ele foi humilhado no seu lugar. Jogaram Ele no chão, cuspiram nele, falaram várias palavras ruins para Ele, tamparam os olhos dele com uma venda, batiam.
davam chicotes que rasgavam a carne dele. Aquela coroa de espinhos perfurou a face de Jesus. Ele foi humilhado no nosso lugar. A nossa humilhação Ele pegou para Ele. E sabe o que aconteceu? Ele passou por tudo aquilo calado, como um cordeiro enviado para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Não fizeram dele caso algum. Lá naquela cruz, Ele foi colocado lá diante de 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. E lá naquela cruz Ele ainda era humilhado. Um daqueles ladrões vira para Jesus e fala: você não é Deus? Então por que você não salva a si mesmo? Era a nossa condenação sobre Ele. Eram os nossos problemas sobre Ele. Sabe aquela sua dor? Estava nele. Lá naquela cruz Ele deu um último suspiro. Imagina como foi isso. Aí de repente uma grande movimentação aconteceu. E depois Jesus foi colocado lá naquele túmulo. Só que a nossa boa notícia é que aquele túmulo está vazio. Porque a morte não foi capaz de detê-lo. Ele ressuscitou no 3º dia. Ele é maior do que a morte. Ei, eu vou te dar uma boa notícia. Cristo é maior do que os seus problemas. Ele é maior do que a sua dor. Ele é maior do que tudo que há em você. Então, ei, esse é o tempo de entregar a sua vida para Ele de verdade e dizer: Senhor, eu me arrependo de todas as outras vezes que eu te perdi de vista. Eu me arrependo, Jesus, de todas as outras vezes que eu levantei em meu coração outras paixões, outros amores. Eu te entrego a minha vida, Jesus. Esse é o tempo de entregar a sua vida para Ele de verdade. Esse é o tempo de se arrepender de verdade e dizer: Senhor, obrigado, porque mesmo depois de tantas as vezes que eu virei as costas para o Senhor nunca virou as costas para mim. Obrigado, Jesus, porque mesmo depois de tantas as vezes que eu te perdi de vista, o Senhor nunca deixou de me ver. Obrigado, Jesus, porque as minhas feridas o Senhor tomou sobre si. Obrigado, Jesus, por aquela cruz que o Senhor não merecia. Quem merecia aquilo era eu, mas o Senhor tomou tudo sobre si. Esse é o dia de se arrepender e voltar os olhos para Ele de verdade. Dá um abraço em você onde você está, bem forte, bem apertado. Fecha os seus olhos. Time do louvor, vem aqui que agora nós vamos orar juntos. Fecha os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você. Ah, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus aqui. O Espírito Santo está passeando aqui nesse ambiente. Ele está andando entre nós, Ele está aqui. Ah, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se você nunca sentiu a presença dEle, seja sensível para sentir agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Sabe, começa agora com seus olhos fechados. Eu creio que hoje nessa noite você recebe um abraço da parte de Deus. E começa a pensar agora em todos os momentos que você perdeu Ele de vista. Em todos os momentos que você trocou Ele por outros lugares. Em todos os momentos que você se distraiu com a louça na cozinha e perdeu Jesus que estava na sala. Esse é o tempo de se arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo em sua presença. Eu não quero te perder de vista nunca mais, Jesus. Eu não quero me distrair com as coisas que são boas. Será que nós vamos ter a coragem de dizer: Senhor, tira da minha vida aquilo que me tira de ti? Será que nós seremos ousados ao ponto de dizer: Senhor, tira de mim aquilo que está me afastando da sua presença?
Ah, Jesus, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor já fez lá naquela cruz. Olha só, eu quero orar por cada um de vocês. Se possível, fica de pé onde você está. Uau, Ele está aqui. Meu convite aqui hoje é para 2 tipos bem específicos de pessoa. Presta muita atenção nisso. Primeiro tipo, presta muita atenção. Talvez você está aqui hoje, você até visita aqui de vez em quando, ou talvez é a primeira vez que você está aqui, mas o que aconteceu é que você não entregou sua vida para Ele de verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele está te chamando para ser filho, e não só mais um visitador de culto. Ele te chama hoje para ser filho. Aleluia. E todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Lucas, como que eu sei se eu já entreguei minha vida para Ele de verdade ou não? Se você entregou, você tem certeza. O seu estilo de vida condiz com isso. Porque é impossível conhecê-lo e permanecer da mesma forma, não dá. O segundo tipo de pessoa que está aqui hoje, talvez em algum momento você até tentou, você veio aqui na frente e disse: Jesus, eu te entrego a minha vida, Jesus. Mas o que aconteceu é que você se tornou uma Marta. Você se distraiu com as louças na cozinha, você perdeu Ele de vista, você se distraiu com aquilo que era terreno. E sabe como que Ele te enxerga hoje? Ele te enxerga hoje com um olhar de amor. E Ele diz: eu estou de braços abertos para te receber. Não importa quantas vezes você virou as costas para mim, eu nunca virei as costas para você. Então, quando eu chamar a todos que essa mensagem fez sentido para a sua vida, hoje você está arrependido e está disposto a tomar essa decisão de verdade, daqui a pouco, quando eu chamar, vocês vão vir aqui nessa frente, que nós vamos orar por vocês. Não, Lucas, eu não vou tomar essa decisão hoje não. Ei, você não sabe do seu dia de amanhã. Você sabe do seu agora, e a oportunidade que Deus está te dando é agora. Talvez vão se passar anos, você nunca mais vai esquecer desse culto de domingo, que Jesus te alcançou. Não, Lucas, eu estou quietinho aqui no meu lugar mesmo, aqui onde eu estou, eu estou orando aqui quietinho onde eu estou, vou tomar essa decisão aqui. Ei, Jesus, Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, assim também eu o confessarei diante de meu Pai. Esse convite quem te faz não é o Lucas Teodoro, não, eu não te conheço, mas Jesus te conhece, quem te chama é Ele. Não, Lucas, é porque eu tenho que melhorar primeiro. Quando eu já tiver melhorado, consertado, aí eu entrego minha vida para Ele. Não é você que melhora primeiro, é Ele que melhora você. Não é a sua força, não é a sua capacidade, não é o quanto você é bom. Não, é Ele em você, é Ele te capacitando. Você nunca vai se orgulhar disso achando que foi você. Não, foi Ele em você. Esse convite é para todos que estão aqui. Jesus te conhece, Ele te visita hoje. Quem está tocando o seu coração hoje é Ele. Em nome de Jesus, sejam tocados agora pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, sejam convencidos e alcançados agora pelo Espírito Santo de Deus. Toda prisão, toda palavra contrária seja quebrada em nome de Jesus. Toda voz contrária que você já ouviu do seu passado até aqui, seja quebrada agora em nome de Jesus. Sejam visitados agora pelo Espírito Santo de Deus. Esse convite de hoje é para todos, é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o adulto, é para o idoso, é para todos que estão aqui. Então, se essa mensagem fez sentido para você, se você crê nisso como uma verdade, se você está arrependido, se hoje você está disposto a isso de verdade, pelo amor de Deus, corre do seu lugar o mais rápido possível. Vem aqui nessa frente, que nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. Seu lugar é aqui na frente, aqui nesse espaço, que nós vamos orar por vocês. Hoje é o dia de se arrepender e entregar a vida para Ele de verdade. Pelo amor de Deus, corre aqui, que nós queremos orar por vocês. Hoje Jesus, Ele te alcança. Hoje Ele te encontra em nome de Jesus.
corre aqui, corre aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus está salvando, Jesus está salvando. Esse é o tempo, corre do seu lugar, vem aqui, esse é o tempo. A porta está aberta, a porta está aberta. Corre aqui. Corre aqui, corre aqui. Sai do seu lugar onde você está. Esse é o tempo de se arrepender. Essa é uma noite de arrependimento, de entregar a vida de verdade para Jesus. Não importa, talvez se é a primeira vez que você vem aqui, não importa. Se você já veio aqui muitas vezes, não importa. Quem te chama hoje não é o Lucas Teodoro, não. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. E Ele está de braços abertos para te receber. Ei, essas lágrimas não serão em vão. Essas lágrimas estão regando homens de Deus que estão nascendo, mulheres de Deus que estão nascendo. Obrigado, Jesus. O céu está aqui hoje, nessa noite. Ei. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Corre do seu lugar, vem aqui na frente, o mais rápido possível. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquela cruz foi por amor a você. Foi por amor a você. Foi por amor a você. Ele te encontra hoje. Imagina aí agora na sua mente aqueles pregos nas mãos e nos pés. A angústia dele foi tanta que ele suou sangue. Sabe o que isso significa? A sua angústia ele já pegou para ele. A sua dor ele já pegou para ele. E ele está de braços abertos para te receber. Ei, o que está acontecendo aqui hoje não é uma simples emoção do momento, não. O céu está aberto aqui hoje. Então, pelo amor de Deus, você que sabe que precisa tomar essa decisão, não fica parado no seu lugar só olhando o ambiente. Talvez você está agoniado agora onde você está, porque você sabe que precisa estar aqui. O comando é: levanta e anda em nome de Jesus. Quem te chama hoje não é o Lucas Teodoro, não. Jesus te chama hoje, agora. A sua semana nunca mais será a mesma, a sua vida nunca mais será a mesma. Jesus alcança a sua casa, a sua família. Ele alcança a sua vida, Ele transforma tudo que há em você. Ele muda tudo, Ele transforma tudo. Mas talvez você fala: não, Lucas, é porque eu ainda tenho muita paixão no pecado. Eu não consigo abrir mão disso aqui. Ei, apenas diga sim para Jesus. Apenas diga sim, para que a partir de agora o Espírito Santo comece a movimentar tudo na sua vida. E quem vai fazer não é você, não, é Ele em você. O primeiro passo para ser ajudado é reconhecer que precisa de ajuda. Essa é uma noite de reconhecimento, de dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida, de verdade. Quem mais precisa estar aqui? Última chamada. Meu tempo já está no limite, eu vou orar por vocês. Fiquem aqui, vocês que estão na frente. Última chamada, sai do lugar e corre aqui que eu vou orar por vocês.
Vocês que estão aqui na frente, coloca a mão assim no seu coração. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O céu está aqui hoje. Uau. Você tem quantos anos? Você? 12? Uau. Glória a Deus. Jesus está salvando. Jesus está salvando. E ele, quantos anos você tem? 14. Foi com essa idade que eu entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Declare isso com muita força, com muita verdade. Essa é a melhor decisão que você toma na sua vida. Diga isso com muita força e com muita verdade. Você vai declarar isso bem alto. O céu vai ouvir, porque o céu está em festa pela sua vida. O inferno vai ouvir, porque hoje o inferno está de luto pela sua vida. Sabe por quê? Porque aqui hoje Deus está levantando uma geração que vai dar muito prejuízo para o inferno. Prejuízo para o inferno. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Você vai declarar isso com muita força e com muita verdade. Sabe, não importa o que já aconteceu no seu passado até aqui. Não. Hoje Jesus te encontra. E quando Ele te encontra, Ele faz tudo novo. Então, pelo amor de Deus, coloca a mão no seu coração. Todos vocês. E declara isso com muita força e com muita verdade. Diga assim: Senhor Jesus. Mais uma vez: Senhor Jesus. Mais alto e com verdade: Senhor Jesus. Hoje nessa noite eu te entrego a minha vida. De verdade. Escreve o meu nome no livro da vida. Transforma a minha história e faz em mim a sua vontade, assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado por essas vidas que estão aqui rendidas no altar. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, você está com alguma enfermidade, coloca a mão agora onde é a dor. Coloca a mão agora onde é a enfermidade. Porque Jesus disse que esses sinais seguirão aqueles que crerem, e assim nós cremos. Em nome de Jesus, toda dor vai embora agora em nome de Jesus. Enfermidade desapareça agora em nome de Jesus. Sejam curados, sejam libertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desejo de morte vai embora agora em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Declare isso. Aleluia. Ei, meu irmão, nesse momento está tendo uma festa no céu. Será que você pode celebrar a vida dessas pessoas? Obrigado, Jesus. Ei, Ele é a resposta, irmãos. Ei, obrigado, Senhor. Meus irmãos e irmãs que vieram aqui na frente e decidiram por Cristo, talvez pela primeira vez ou reafirmando um lugar que jamais você deveria ter se distanciado, eu queria pedir, por favor, que
que vocês seguissem esse casal. Nós vamos também ter nossa turma dos amarelinhos com vocês. Por favor, nós queremos acolher vocês, conversar com vocês. Então, sigam por favor esse irmão aqui, nosso querido Daniel ali também do Connect. Por favor, sigam eles, nossos conselheiros. Aleluia, todos vocês que vieram receber oração.